Então eu acredito que são as duas coisas, né? Eu acredito que existe sim um caráter cultural, sociocultural, algo que a gente aprende a respeito do ciúme, né? Algo que foi provavelmente desenvolvido no momento em que a monogamia passa a ser o modelo hegemônico de relacionamentos, de casamento, onde a propriedade privada começa a se organizar, né? Quando a gente deixa de ser nômade coletor para ser então agricultor, né? Então eu sinto que sim, tem algo que foi social, tem algo que foi cultural, né? Mas o ciúme é um sentimento ao mesmo tempo muito intenso, irracional, né? Que mobiliza, que é muito visceral, né? Que é muito instintivo. Então é difícil para mim acreditar que uma coisa que mobilize tanto a gente em nível emocional, instintivo, tenha sua origem, ou seja, algo apenas sociocultural. Eu acho que o ciúmes também é um mecanismo de defesa. Eu acho que ele também nasceu da seleção natural, uma característica que foi favorável para o nosso desenvolvimento, né? O que é o ciúme, né? Assim, num ponto de vista específico aqui, ele é a minha necessidade de me antecipar à possibilidade da perda. Eu tenho ciúme daquilo que eu posso perder. Então eu tento controlar, eu tento organizar a posse sobre esse objeto, né, para que eu não corra o risco de perdê-lo. E a gente já pôde estudar isso aqui mesmo, né, que a nossa sociedade primitiva, ela vivia muita escassez. Então qualquer tipo de perda, eu tinha que me antecipar a qualquer tipo de perda, né, porque a coisa era escassa, né? Quando, né, a gente observa isso nos relacionamentos afetivos sexuais, né, eu sinto que isso também está ali, né? O medo de perder, o medo de ser enganado, traído, passado para trás, o medo de perder, de ser abandonado, né, faz com que, né, eu mobilize, né, eu mobilize não, eu seja mobilizado por esse sentimento de angústia, de medo, de perda e tome providências ali para me proteger disso. Então eu entendo que tem as duas coisas. Tem uma coisa sociocultural, principalmente a partir da definição da monogamia como ali o modelo hegemônico de relacionamentos, mas eu entendo também que por ser algo muito visceral, tá ali também, né, no nosso na nossa genética também que é determinado pela seleção natural, como uma forma da gente se proteger da possibilidade da perda. Saudável. Eu não sei se ciúme saudável é uma boa palavra, mas acho que a gente pode falar de ciúme natural, né? Se ele de fato, né, foi determinado aí pela seleção natural, se é algo que participa, que é parte do nosso sistema de defesa, ele é natural, né? E para algumas pessoas é até esquisito, né, não ter ciúmes, né? Então tem pessoas que, né, quando sente ali uma pontinha de ciúmes do companheiro ou da companheira, aquilo de alguma forma engaja, aquilo de alguma forma de novo dá uma excitação, né? Ela se sente atraída de novo pela pessoa pela qual ela está sentindo ciúmes, né? Tem outras pessoas também que se ressentem do parceiro ou da parceira não ter nenhuma pontinha de ciúmes, não ter nenhum tipo de preocupação com a possibilidade da perda, né? Então eu acho que tem um caráter sim natural, talvez porque não saudável, né, do ciúme. Ah, existe muito, com certeza, né? O ciúme, é importante a gente entender que é um sentimento que evidencia, né, a nossa insegurança, a nossa inferioridade, o nosso medo de perder, né? Então, o ciúme ele evidencia uma negatividade nossa, uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Né? Quando eu assumo o ciúme prontamente, eu estou admitindo, eu estou, né, assumindo essa inferioridade. E tá aí uma coisa horrorosa, né, da gente ficar assumindo numa relação ou publicamente, né, que eu tenho ciúme. Então, com certeza, eu sinto que tem muito ciúme enrustido por aí sim, sem dúvida nenhuma. Pois é,
Pode ser que exista? Pode ser sim, né? Talvez uma pessoa muito madura, uma pessoa muito, né, bem resolvida com ela mesma, uma pessoa que realmente não tem vestígios de insegurança, vestígios, né, de inferioridade. Pode ser que sim, né? Ou uma pessoa, né, que está numa relação que está muito estável, que está muito segura, uma relação madura, uma relação que já avançou em alguns aspectos, né, do medo, né, da necessidade de controle, uma relação que realmente, né, foi se fortalecendo ao longo do tempo e evidenciou uma total desnecessidade de ter ciúme. Então isso pode acontecer também. Ou uma terceira possibilidade é a pessoa estar completamente amortecida sobre o próprio sentimento. Porque como a gente já falou, primeiro, é ruim, né, admitir o ciúme, e a outra coisa é que é angustiante demais lidar com ciúmes. Aquele sentimento que fica ali passando, né, aquela dúvida, aquela ansiedade, aquele sentimento de possibilidade de perda iminente é muito ruim. Então, para também não ter que lidar com esse sentimento, né, o meu aparato de defesa amortece esse sentimento. E aí eu não sinto nada. Isso pode existir também. Eu acho que é alguma dessas três coisas. Pois é, existe um tipo de ciúmes, ou um grau, um nível de ciúme, que a gente pode chamar de patológico, né? Que é aquela pessoa que realmente é muito, muito motivada, né, por esse sentimento de perda iminente e que é muito doído para ela, é quase insuportável esse sentimento de perda iminente. Então ela controla, ela controla, ela controla. Então ela está em cima do outro a todo momento, ela está fuçando nas coisas do outro a todo momento, ela fica criando fantasias, né, de rejeição, de abandono, de traição, né, de perda. Então é uma coisa que ocupa o espaço psíquico dela num nível muito intenso. E o desdobramento disso, né, é um comprometimento da própria felicidade social, né, da própria funcionalidade social. Né? É uma pessoa assim que, em vez de estar tomando conta das coisas dela, se dedicando ao trabalho, focando nas coisas do interesse pessoal, toda a energia fica focada nisso. Isso gera nela uma perda social também no sentido de que ela se torna uma pessoa inadequada, chata, né? Os amigos não querem conviver, ela vai perdendo parceiros afetivos sexuais, parceiras afetivos sexuais uma após a outra, porque ela não dá conta. Esse filme muito hard, ele está falando de uma dor muito profunda, de uma dor de abandono, de rejeição, de algo que em algum nível ela já viveu e já sentiu, e Deus me livre passar por isso de novo. Pois é, né? Será que isso é ciúmes, né? Ou será que isso é inveja? Porque eu parto do princípio, né, que ciúmes está relacionado com o medo da perda, o medo de não ser bom o suficiente para segurar, para manter uma situação, uma relação, uma pessoa por perto, né? Agora, né, uma angústia, um ciúmes, né, de algo que o meu marido, a minha esposa viveu em outra relação, eu entendo que isso é mais uma inveja. É uma inveja do que foi vivido, é uma inveja do que, né, o seu companheiro, a sua companheira pôde experimentar numa outra relação. Não envolve medo da perda, né? Não envolve prazer eminente aqui, né, nesse momento presente. Né? É uma coisa nostálgica de coisas que ele viveu, que ela viveu e que por função aí das questões da vida estão vivendo vidas diferentes, não é possível viver aquilo de novo, até porque pertenceu a uma outra relação, mas tem uma inveja daquilo que foi vivido. Então eu não acredito, né, nesses ciúmes de coisas que aconteceram numa relação anterior. Eu entendo isso mais como uma inveja mesmo, a inveja daquilo que o outro pôde viver no passado dele. É, não necessariamente, né? Uma desconfiança ou uma intuição é necessariamente um ciúmes, né? Assim, uma desconfiança
ela às vezes pode, né, não ser uma coisa persecutória ou uma coisa, né, inconsciente ou desproporcional. Às vezes sim, você está numa relação, né, o outro dá umas pistas ali, umas brechas de que, né, talvez a energia dele não esteja ali completamente vinculada na relação. E claro, você fica desconfiado, você fica desconfiada. Claro, principalmente as mulheres aí, né? Esse sexto sentido terrível, essa intuição, né? Que a mulher tem mais facilidade de ter que nós homens, de que alguma coisa tá errada, às vezes por um olhar, por uma fala, por uma situação expressa. Então, vamos separar as coisas, tá? Né? Situações geram desconfiança. Né? A intuição é uma sensibilidade fundamentalmente feminina e não necessariamente isso é ciúmes. Agora, se em nome dessa desconfiança ou dessa intuição, né, eu vou atrás e não encontro nada uma vez, vou atrás e não encontro nada duas vezes, vou atrás e não encontro nada três, quatro vezes, ops, talvez essa minha desconfiança, talvez essa minha intuição, ou isso que eu estou nomeando de desconfiança ou de intuição, talvez seja de fato um ciúmes, uma necessidade de controlar o outro para eu não perder, para eu não viver uma experiência de abandono, de rejeição. Primeiro, é importante a gente entender que o ciúme ele está ligado com uma questão pessoal, interna, é meu, ciúmes é meu, o meu ciúmes, né? Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu acho que o primeiro ponto é entender o que simbolicamente esse ciúme está comunicando, né? O que ele está comunicando, né? No nível mais simbólico, no nível mais subjetivo. Ele está falando de insegurança? Ele está falando de medo, de perda, ele está falando de angústia de rejeição. O que o ciúme está te defendendo? Né? Se o ciúmes é isso que antecipa uma situação dolorosa, no teu caso em particular, o que é que te desespera ter que viver? O que é que te desespera sentir? Né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Né? Então é isso. Num segundo momento, eu sinto que cabe você investigar, né, o que será que você está tentando, né, então, é, resolver, né, da sua história, né, mais infantil. Talvez você tenha vivido ali uma relação, né, com seu pai e com a sua mãe que você sentia que você não podia confiar neles. Né? Então, inevitavelmente, você vai estar numa relação, né, reeditando isso. Não posso confiar nessa pessoa. E o ciúmes, então, aparece como uma forma de tentar te proteger, né, do que esse não posso confiar nessa pessoa pode te trazer. Né? Então, acho que esse é um segundo passo importante. Né? E o terceiro, assim, é de fato resgatar sua própria autoconfiança, seu valor pessoal, né? O seu sentimento de bem-estar com você mesmo. Né? Porque se você realmente conecta com isso, né, dificilmente, né, você vai estar assim realmente tendo que lidar com um ciúme que seja mais intenso ou mais difícil de lidar. Então, mais uma vez, né, a raiz, né, desse problema está na nossa infância. Pessoas, crianças que viveram situações, né, onde elas se sentiam, né, traídas, enganadas, onde elas perderam a confiança, isso faz com que elas desenvolvam essa tendência, esse medo, né, de realmente ser traída, de ser enganada. Então o ciúme está aí para tentar proteger situações onde a pessoa era muito desvalorizada, muito desprestigiada, faz com que realmente a pessoa acredite que ela não é digna o suficiente de ter alguém ali conectado com ela, querendo ela, interessado por ela, vinculado a ela. Então essa pessoa, né, ela acaba realmente, né, entendendo que ela não é digna, né, de alguém assim dedicada a ela, alguém com ela. Então a raiz, né, está de novo na infância, nesses sentimentos que fazem eu acreditar que eu posso a qualquer momento perder, ou porque o mundo é assim, ou porque os homens são assim, ou porque as mulheres são assim, ou porque eu não sou digna de ter isso, ou digno de ter isso.
Não, eu sinto que não são a mesma coisa não, né? Então, o ciúme, né? Eu sinto que ele tem essa questão, então, de que é uma tentativa de me antecipar a perda, mas eu sinto que uma outra coisa que pode ser o ciúme também, né? É essa angústia que dá quando o outro, né? O meu parceiro, a minha parceira, né? Tem a possibilidade de ter prazer sem que eu esteja envolvido, sem que eu esteja participando, sem que eu esteja engajado nisso, né? Os ciúmes têm um pouco a ver com essa questão do prazer com o qual eu não estou participando. Então aí eu sinto que a possessividade ela gera essa coisa dessa exclusividade. Então a possessividade, a posse, o é meu, né? Só eu desfruto, né? Só eu que tenho, né, o acesso, pode sim estar a serviço do ciúme, né? Mas, né, o ciúmes é uma coisa mais ampla e a possessividade então é algo que pode ser um instrumento de expressão do ciúme. Então, para me proteger, né, eu sou possessivo para tentar garantir que o outro ou não vai ter experiências de prazer nas quais eu não esteja envolvido, porque eu não aguento isso, eu não aguento não estar participando, né, eu não aguento, ou então porque, né, eu tenho medo de perder. Então a possessividade é uma forma, é uma ferramenta, é um jeito, né, pelo qual o ciúme se manifesta. Então tá, né? Isso aqui são os ciúmes, né? As expressões mais modernas, né? Dos ciúmes, né? Então tá, a tal da senha do celular, né? Hoje em dia o celular é a porta de entrada, né? Para o mundo, né? Então para o meu mundo individual, para minha privacidade. Então muita gente entende como confiança, como vínculo, como casamento, né? Como algo realmente estamos juntos, né? Ter acesso a toda a vida do indivíduo, a toda a vida privada do indivíduo, né? Então, quando essa questão, né, da a senha do celular, ela tem um caráter mais natural, né? Então, sei lá, eu preciso fazer uma ligação, meu telefone acabou, amor, me empresta seu telefone, qual é a senha? Plan, 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 e eu vou lá e faço a ligação. Tá, isso é normal, isso é natural, isso aconteceu, né? Mas quando eu exijo que o outro, né, me dê a senha do celular para eu ter acesso a particularidades, para eu ficar fuçando, investigando, ops, né? Isso é ciúme, isso não é companheirismo, isso não é confiança, isso não é entrega, isso é necessidade de controle, né? Então saber a senha do celular por questões funcionais ali do dia a dia da relação é uma coisa, para eu poder ter acesso à vida do outro é outra coisa. E tem um desrespeito aí também, né? Porque tem coisas ali às vezes, sei lá, questões de trabalho que são delicadas, que são sigilosas, né? Que ninguém pode saber. Questões às vezes, sei lá, um amigo em comum que vem fazer um desabafo, vem se abrir, né? Então, tem coisas que são de foro íntimo mesmo, são de foro íntimo. Então eu sinto que aí, no caso, o ciumento ou a ciumenta tem que dar conta, né? Tem que dar conta. Não sinto que seja razoável essa pressão pro outro te entregar a senha do celular como prova de amor, de dedicação, de confiança e de companheirismo, né? E ficar stalkeando o outro, né? Seguindo nas redes sociais, quem que ele curtiu, né? Foto de quem que ele comentou, né? Com quem que ele anda interagindo, né? Também é outra coisa completamente desnecessária, né? Assim, o outro tem a vida dele, você tem a sua, né? Será que você precisa realmente controlar a vida que ele leva no mundo virtual? Será que você não pode acreditar que um clique ali, que né, um curtir alguma coisa ou comentar alguma coisa é simplesmente parte ali da experiência dentro da rede social da pessoa, né? Então essas são as expressões mais atuais, mais modernas do ciúme, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, né? Dessa nossa discussão, dessas nossas reflexões sobre o ciúme, né? E se você sentir de compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe, encaminhe, né? Vamos fazer esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas possíveis e até a próxima. Obrigado.